Muita gente diz que o cordel veio de Portugal, veio da Europa, veio dos países ibéricos. Agora, eu sei da história é o seguinte, na Idade Média, lá em Portugal, foi proibida a impressão de livros, mas foi concedido uma autorização para os cegos vender umas folhas em branco, que eles escreviam algumas histórias contadas por um marinheiro, e naquelas folhas tinham, inclusive, algumas poesias, algumas histórias de cantoria, receitas de bolo, essas coisas de rezas também, e toda aquela papelada para não... Porque como era para os cegos, para o vento não levar, eles amarravam em um cordão. E esse cordão em Portugal se chamava cordel. Silvino Peruá adaptou um romance para versos, mas esse livro foi para as prateleiras como um livro de poesia normal. Logo depois veio Leandro, que era órfão, estava precisando ganhar a vida dele. Eu acho que o cordel surgiu, inclusive, por necessidade, né? Foi quando ele criou uma história, leu para as pessoas, viu que as pessoas gostaram e ele viu ali a chance de ganhar dinheiro. Mas o cordel só se tornou cordel mesmo, a profissão de cordelista ou de folheteiro na época, não se usava essa palavra cordel, era folheto. Minha avó conhecia como romance. Quando o Leandro dobrou e começou a vender. Ali ele criou essa profissão de folheteiro de romance, que hoje nós chamamos de cordelista. À noite se juntava todo aquele pessoal da região, sentava-se no terreiro e com a lamparina daquelas, né, ou a luz de lampião, então aquela pessoa lia aquela história e demorava, teria necessidade de comprar um novo cordel. Então aquela garotada, aquelas pessoas, tudo gravava isso na cabeça, decorava. Não havia escola, mas o folheto de cordel passou a ser o jornal. Tanto que quando morreu Getúlio Vargas, naquela época foi vendido mais folheto do que os jornais do país. O Rapa antes era muito mais assíduo do que hoje ainda, naquela época. E se eles tivessem com esse cordel todo penduradinho naqueles varal, quando chegava o Rapa, os fiscais da prefeitura, como é que eles iam ficar tirando um por um para sair correndo? Isso é um desespero. Então, na verdade, o que eles usavam era essa maleta marrom, veja, que era só baixar, né? Era só baixar e sair correndo. É uma mala, inclusive, usada por peão do trecho antigamente, né? Aliás, essa forma deles pensar que o cordel sempre foi pendurado no varal é porque eles ainda tinham aquela ideia de que o cordel veio de Portugal, era pendurado lá no cordão. Era um cordão desse aqui, né? Que eles usavam. Esse cordão aqui, ó, ele parece corda, por isso que ele é chamado de cordel. Geralmente eles amarravam assim dentro da mala, não pendurado. Era o cordão também que se usava em Portugal no cego, amarrado no corpo para não voar, e é chamado de cordel. Agora, depois que alguém viu isso e chamou de cordel, nunca mais conseguiram tirar esse nome. A relação entre a xilogravura e a literatura de cordel foi natural. Na época, com recursos limitados, os cordelistas encontraram na xilogravura uma forma de ilustrar suas histórias. A xilogravura surgiu mais ou menos 15 anos após a existência do cordel, porque eles faziam algumas figuras, e algumas não tinham nada aqui, era só título mesmo. Também eles usavam uma forma aí que eu não sei o que vai lá, uma espécie de chapa com aquelas figuras com imagens de artistas de cinema. Eu não sei como que era feito aquilo. E aí, 15 anos depois, usaram em um livreto de
Antônio Silvino, o primeiro cangaceiro antes de Lampião, no livreto que falava dele, usaram a primeira xilogravura. Mas a xilogravura foi usada só para ilustrar a capa do cordel. A literatura de cordel, muitas vezes rimada em uma linguagem popular, tornou-se para muitos uma forma de aprendizado e conhecimento. Eu vivo do cordel, se tornou uma profissão, porque desde criança eu ouvia meu pai contando histórias pra gente em cordel. Ele lia pra gente: ó musa dos trovadores, dai-me uma ideia fagueira para eu narrar em versos uma história verdadeira do menino dos bodinhos e a princesa interesseira. Eu, quando ainda era garoto, gostava muito de ouvir as histórias do Trancoso, onde pude conseguir este Trancoso importante que agora vou traduzir. Isso é um cordel chamado O Menino dos Bodinhos e a Princesa Interesseira. Olha, a cultura brasileira é importante no geral. Agora, o cordel, a princípio, era uma literatura que era nordestina. Hoje nós não podemos mais dizer que o cordel é nordestino. Não, o cordel é brasileiro. Em 2018, o IPHAN concedeu à literatura de cordel o título de Patrimônio Cultural Nacional. Essa honraria reconhece não apenas uma forma de expressão, mas a essência da arte nordestina, rica em detalhes, plural em sua história e profunda na preservação dos costumes e vivências do povo. No cordel, os grandes leitores, os grandes vendedores do cordel, os folheteiros que Josué falou, eles liam a história. Quando chegava no auge, eles paravam e diziam: quer conhecer a história? Tem que comprar o livro. Então fica aí o recado. Leia cordel, bote cordel na sua cesta básica. Mude a sua história. A leitura transforma vidas.